Está na hora de confrontar a Satanás. Os teus problemas lá de trás, o preço já foi pago e não há mais condenação para a tua vida. Aleluia! Estou falando para você que talvez esteja vivendo um presente similar ao de Jacó. Abra a tua boca com autoridade, porque você está diante de Deus Todo-Poderoso e aponta o teu dedo para o diabo Satanás e fala para ele que os erros que cometeste lá no passado, o sangue de Jesus cobriu. Mais uma noite de vitória para nós, mais uma noite de colheita para nós. Estamos no mês da colheita e o Senhor nos galardoou com o STC, Supremo Tribunal Celestial. Abramos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 32. Vamos ler 27 e seguintes. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. Porque dizia: tenho visto a Deus face a face e minha alma foi salva. Aleluia! Até aqui a palavra do Senhor. Povo de Deus que vai morar no céu, Jacó havia saído da convivência de seus pais e se dirigido até Pandá Arão, fugindo exatamente de Esaú, seu irmão, por conta de mentiras, por conta de usurpação. Jacó havia usurpado a primogenitura de Esaú e as bênçãos todas recaíram sobre ele quando seu pai o abençoou, pensando que fosse Esaú. Ele vai para a terra da sua mãe, Rebeca, em Pandá-Arã, vai se encontrar com o tio Labão e lá ele começa uma nova jornada. Ele pensou que tinha fugido, ele pensou que tinha fugido de todos os seus problemas, mas havia esquecido que pode fugir da presença física de Esaú, mas não pode fugir da presença espiritual, dos espíritos que carregam aquele ato que ele havia cometido. É nessa jornada que Jacó começa a trabalhar para o seu tio Labão, irmão de Rebeca. Ele trabalha 7 anos para ter a mulher dos seus olhos, a mulher que ele amava, a mulher que ele desejava, a saber, Raquel. Porém, por 7 anos, ele trabalha contando que teria esse troféu, que teria essa vitória. Ele vai se deparar pela primeira vez na história com a mentira. A mesma mentira que outrora ele havia enganado seu irmão, agora ele está enfrentando na primeira pessoa, na pele dele, ele está sentindo a força da mentira e da usurpação. Não obstante, ele trabalha outros 7 anos para ter a mulher do seu desejo. Ele é concedido Raquel. Continuamente trabalhou ele para o seu tio Labão, porém ele havia trocado, alterado o seu salário 10 vezes. Quer dizer, 20 anos se passaram quando ele sai da terra da sua parentela aos 40 anos e foge para Pandá-Arã. 20 anos se passam, Jacó já estava com 60 anos e qualquer coisa, e ele viveu 20 anos enrolado atrás de mentiras, provocada pelo tio Labão. O Deus Todo-Poderoso que havia aparecido para ele em Betel, aparece para ele novamente. Jacó, está na hora de regressar.
Eu consigo imaginar Jacó. Eu saí da terra dos meus pais para estar aqui, fugindo do meu irmão, e tudo de pior me aconteceu. Todas as mentiras que se nomeiam nos céus, na terra, debaixo da terra, ele vivenciou na primeira pessoa. Jesus, Deus Todo-Poderoso, ele vai vivenciar em nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor anuncia para ele que está na hora do regresso, ele vai olhar para trás. Meu Deus, eu tenho que voltar depois de 20 anos para enfrentar meu irmão Esaú? Ou eu fico aqui? Eu consigo imaginando os rumores na mente de Jacó. Eu volto, enfrento o meu maior dilema. Será que o meu irmão ainda está com fúria? Será que Jacó ainda me odeia? Será que ele vai degolar a minha cabeça? Porque eu estava como usurpador da história dele. Jacó não tinha saída. Ficando, o tio Labão acaba com ele. Partindo, tem uma realidade nua, crua e dura que lhe esperava, que ele havia postergado por 20 anos. Entenda em nome do Senhor Jesus nessa noite, o nosso Deus está se apresentando. Ademais, ele abriu esse tribunal porque ele quer tratar de suas causas antigas. Oh, aleluia! Aleluia! Não importa o tempo que você postergou, anulou, cancelou, fugiu. Chegou a hora de enfrentar a verdade crua do jeito que ela é. Eu quero te anunciar que do mesmo jeito que sucedeu com Jacó, sucederá com você que está me ouvindo nessa pregação em nome do Senhor Jesus. O tribunal está aberto para que as tuas causas de longos anos, pastor, eu tenho causa de 20 anos, essas mesmas causas de 10 anos também se enquadram, de 5, de 1 e até de meses, também se enquadra. Nessa noite, o Rei Jesus está pronto para decretar a tua vitória nas causas antigas, naquilo que você não quer imaginar, naquilo que quando só de pensar você começa a lagrimar, você não quer olhar para aquele passado, você não quer olhar para aquela situação te constrange, aquela situação te remete a um eu que você nunca mais quer estar em contato. Não tem como prosseguir sem encarar essa verdade dura. Aleluia. Todos nós fomos e continuamos sendo passivos de erros, de falhas. E o Senhor nessa noite, Ele quer tratar. O tribunal está aberto. O STC continua aberto. Louvo a Deus. A banda Caia Xandarábias, que independente dos precalços da vida, Jacó continua animado em Deus. 20 anos de mentira, 20 anos que o tio Labão aproveitou-se da sua energia, do seu vigor, da sua força e da graça que ele carregava para prosperar. Ele vai reconhecer, mas ele não conseguia ser bem-sucedido por conta de todos esses problemas. Segura a segunda chave nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Está na hora, nesse tribunal, de confrontar a Satanás. Os teus problemas lá de trás, o preço já foi pago e não há mais condenação para a tua vida. Aleluia! Na altura de Jacó, Jesus ainda não tinha morrido, por isso é que ele não tinha essa chave, mas ele foi ousado, ele foi corajoso, aleluia, chega de me condenar, pelos erros passados, o diabo Satanás, eu já paguei um preço, aleluia. Estou falando para você que talvez esteja vivendo um presente similar ao de Jacó. Abra a tua boca com autoridade, porque você está diante de Deus Todo-Poderoso e aponta o teu dedo para o diabo Satanás e fala para ele que os erros que cometeste lá no passado, o sangue de Jesus cobriu.
Ele não tem que te martirizar. Ele não tem que te condenar. Ele não tem mais. Você já pagou. Chega através de Jesus. Talvez você não saiba. O sacrifício de cruz, pago por Jesus, cobriu com êxito todas as tuas iniquidades, todas as tuas transgressões, todos os erros que você cometeu em nome do Senhor Jesus. Olha para o diabo, Satanás, e diga: chega, basta, não me condenes mais, porque o sangue de Jesus me lavou e me purificou. Eu não vou pagar preço de mais nada. Aleluia. Jacó disse: chega, são 20 anos pagando o preço. Chega de ser enganado. Eu preciso encarar a realidade da minha história. Eu preciso confrontar o meu passado. Aleluia. Aleluia. Você precisa. Pastora Isabel, eu não consigo nem imaginar a possibilidade de abrir aquela porta do passado e olhar para aquela história. Tenho vergonha. Jesus é contigo. O martelo está pronto para te conceder a vitória. Você vai precisar confrontar, enfrentar em nome do Senhor Jesus imediatamente o teu passado de dor. Mas eu tenho boa notícia para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está no tempo da graça. Pode sorrir porque você está no tempo da graça. Mas eu louvo a Deus que quando Jacó parte de Padã, ele vai fugir do seu tio e no caminho ele recebe notícia. Sabe, aquele passado de Jacó deixava ele tão aflito que no caminho, quando ele chega no val de Jaboque, ele decide dividir o grupo. Ele faz passar todo o grupo, toda a família, todos os filhos, concubinas, trabalhadores, ovelha, gado, tudo que ele tinha. E ele fica lá. O pessoal dele passa para o outro lado, o povo passa para o outro lado e ele fica lá. Antes disso, ele havia pedido aos seus homens para irem ao encontro de Saul, seu irmão, em Seir. Eles vão para lá e vão voltar para ele dizendo: Saul é um homem grande. Saul cresceu na força. Saul não, perdão. Isaú. Isaú cresceu em exército. Isaú é homem de guerra. Está vindo ao teu encontro com 400 homens devidamente preparados para a guerra. Agora me escuta em nome do Senhor Jesus com atenção. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele, quando escuta isso, chegou a hora de enfrentar. Aleluia. Glória a Deus. O meu passado. Raquel, passa com teu filho José. Leia, passa com os teus. As concubinas, a Bila, passam também com os vossos. Eu preciso ficar com Deus. Aleluia! Aleluia! Você vai entender que Jacó consegue admitir as suas falhas. Ele reconhece que havia errado e que a família dele nada tinha a ver com os erros que ele havia cometido. Para imediatamente de transferir os teus erros, as tuas responsabilidades para os outros. Tem gente que passa por erros, passa por fracasso e quando entra em relacionamentos, começa a descontar nas amizades, no marido, na esposa, vai descontando em todos. Todo mundo é culpado pela desgraça da história dele, menos ele. Nesse tribunal em que você se encontra, diante de Deus Todo-Poderoso, assuma
as suas responsabilidades. Não terceiriza aquilo que outrora fora as tuas falhas. Seja mulher, seja homem, suficiente, corajoso para admitir os teus erros, assim como Jacó. Aleluia! Quem mentiu fui eu. Quem usurpou fui eu. As minhas esposas, os meus trabalhadores. Nada tem a ver com o meu passado. Aprenda a assumir as tuas responsabilidades. O martelo só será batido ao teu favor se você reconhecer as tuas falhas ao longo do curso da tua vida. Para de terceirizar. Você não vai chegar ao lugar algum terceirizando as tuas falhas, não admitindo os teus erros diante de Deus, em cuja presença nós estamos. Seja corajoso, assuma que a decadência em que você se encontra, que os resultados que você está apresentando é resquício, é resultado de um passado fracassado, onde você foi o autor principal da cena. Em nome de Jesus, assumir os nossos erros e a nossa responsabilidade nos torna aptos para viver a graça de Deus. Onde abundou o pecado, sobremaneira superabundou a graça de Deus. Assuma os teus erros, reconheça diante de Deus, para poder viver o que eu vou te anunciar agora. Aleluia! Aleluia! Jacó disse, eu preciso ficar sozinho. Eu consigo imaginar as esposas perguntando para ele, por que tu quer ficar sozinho? É um passado que eu preciso resolver nessa noite. E aquém do val de Jacob, de Jaboque, aonde ele se encontrava, o Senhor aparece para ele. Ele disse, é a minha oportunidade. Talvez você ainda não entendeu o cenário que se formou ao redor de Jacó. Ele vai lutar com o anjo, ele vai resistir a madrugada toda. Ele vai dizer, eu não tenho condições de enfrentar o meu irmão Esaú. Eu preciso de Deus. Eu preciso que um martelo nessa madrugada em que Esaú venha ao meu encontro seja batido ao meu favor. Aleluia! Eu vou lutar em Deus. Eu vou resistir em Deus. Eu vou permanecer em Deus, porque em lugar algum eu posso encontrar socorro a não ser em Deus. Olha a diferença de Jacó com aquilo que são os teus resultados. Pare de desistir. Aleluia. Pastor, eu sei que ele é mais poderoso que eu. Continua resistente. Não desista. Tem crente que não suporta. Ora, uma hora ele não aguenta mais. A madrugada começa, ele quer dormir. A preguiça toma conta. Jacó vai dizer, essa noite, imprescindivelmente, eu preciso estar acordado. É uma madrugada decisória para a minha história e de toda a minha família. Se você está nesta situação em que não há socorro para ti em parte alguma, a não ser no sangue de Jesus, a não ser no nome de Jesus, a não ser nesse tribunal, você precisa ser resiliente como Jacó. Não larga o anjo, não larga. Aqueles que choram ao pé de Jesus, eles dizem que não conseguem largar. Quando você entende que só Jesus pode resolver a tua situação, você nunca mais sai do joelho até ver a situação resolvida. Pouca é a fé no coração de muitos. Quando vejam a situação se complicar, a chegar num nível avançado como foi este de Jacó, Esaú vindo ao seu encontro com os homens armados, devidamente equipados, que sabem manejar a espada, ele não recua, ele não foge, ele não desiste. Eu vou lutar com Deus, eu vou permanecer
em Deus, eu não saio. E quando ele luta com o anjo, para a esquerda, para a direita, eu não posso te largar, larga-me, está raiando, eu não vou largar, o Esaú vai acabar comigo, decreta agora mesmo a minha sentença, eu prefiro morrer aos teus pés, do que ser morto, a espada na mão de Esaú, decreta a minha derrota, eu não vou ser sucumbido pelo inimigo, eu prefiro morrer nos teus joelhos, eu prefiro morrer e padecer nos teus pés, aos pés da cruz. Eu não quero que o meu inimigo corte a minha cabeça, julga a minha causa. Nessa noite, aleluia, o anjo vai dizer: Jacó, 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 aleluia, julga a minha causa. Esse lugar não vai se chamar mais Val de Jaboque, não vai mais. Arabanda caia nerebenecia, julga a minha causa, aleluia, o tribunal estava constituído, julga a minha causa, eu pequei, eu usurpei, julga a minha causa, aleluia, não me deixa padecer na mão do meu inimigo, julga a minha causa, aleluia. Eu tenho que ir, você não vai. Eu estou entendendo que tem gente ligada no espírito nessa hora. E está dizendo: eu não vou largar a presença de Deus até que a minha sentença seja emitida, carimbada nesse tribunal. Tem alguém entendendo o mistério? Tem alguém entendendo que chegou o Peniel para a tua vida, hein? Tem alguém entendendo que o Peniel é um tribunal para a tua vida? Tem alguém entendendo que aonde você está, naquele quarto, no lugar aonde você se encontra, agora é constituído um tribunal. Chegou o Peniel, o Aramandokenayana, o Peniel é a corte máxima, onde são emitidas as sentenças cruciais. Não é uma corte de primeira instância. Aleluia, aleluia, é lá onde sai sentença de morte ou de vida, é lá onde sai as sentenças perpétuas. Chegou Peniel nessa noite. Se você tem uma causa impossível, uma causa que o homem não pode resolver e já tomou 20 anos, já tomou muito tempo da tua história, você está perante um Peniel, aleluia, aleluia, é o novo Adikataralabaraçaia, e você está entendendo que o nível mudou, você saiu do tribunal de causas simples, você subiu para o Dikataralabaraçaia, você subiu para o tribunal, para a Corte Suprema, aleluia, das causas impossíveis. Aleluia. Hoje você está perante ao tribunal Peniel. Peniel só tem uma sentença nesse tribunal. Aleluia. 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 A tua vitória. Ou o Senhor te abençoa, ou ele te abençoa, ou é a cataralabandoquia nerebenesaia. Eu prefiro padecer aos pés da cruz do que na mão dos meus opositores. Eu não aceito achandarábias e cataralabaraçaia, amandoquenaianarabaracia. Oh Jesus, Saul vai dizer: corta a minha cabeça, eu prefiro morrer na mão de um judeu, de um israelita, do que a minha cabeça ser degolada pelos meus inimigos. Nessa noite, a tua causa subiu à instância mais alta. Peniel é tribunal
de vida e de morte. Só tinha uma sentença para Jacó: ou vida ou morte. Não tem meio termo. É perpétua decisão. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Muitos pensam que é exagero de Jacó lutar com anjo. Ai, só quem já passou por causas impossíveis, só quem já experimentou a porta da morte, consegue entender o que é Peniel. Em outras versões, Penuel. Oh, Espírito Santo, chegou o Peniel para nós. Aleluia. Talvez você não tenha entendido. O tribunal do dia de hoje se chama Peniel. Aleluia. Aleluia. Quem está agarrando no anjo, quem tem uma causa que o homem não resolve, quem tem uma causa denominada impossível, impossível aos olhos do homem, suba para o Peniel. Tem vitória para você. Tem vitória para você. Jacó pensou que o anjo ia dizer para ele que tudo está resolvido. Quem luta com o anjo, quem passa a madrugada aos pés de Jesus, quem entende que o reino de Deus tem sazonalidade e que chegou a sazonalidade na tua vida, na tua história, a estação que chegou para ti é denominada colheita. Ele entende que no Peniel poderá ficar de joelho a madrugada toda, mas ao raiar, a sentença será decretada ao teu favor. Aleluia, aleluia. Jacó, para de se preocupar por demasia com esse passado. Eu já resolvi, meu filho. Eu já trabalhei no coração do teu irmão Esaú. Eu já mudei a história lá. Eu não quero mais tratar de Esaú. Eu vim te abençoar. Eu vim te abençoar. A resposta de Deus para nós nesse tribunal, na corte mais alta, no nível mais elevado, a resposta de Deus para nós é bênção. Ele vai mudar o teu nome. Ele vai reescrever a tua história a partir desse tribunal denominado Peniel. Chegou o Peniel, repita comigo. Chegou o Peniel para a minha vida. Chegou o Peniel para a minha vida. Só quem está sentindo o cheiro dessa sentença, declara comigo que chegou o Peniel e o meu nome será mudado. A minha história será mudada e o Senhor me abençoará. Aleluia! O teu problema é pequeno demais perante o Deus em cuja presença nós estamos. O Deus que é o justo juiz, que está presente nesse tribunal da mais alta corte celestial. Ele tem poder para mudar a tua história. Jacó resolveu o teu problema com Esaú. É muito simples, meu filho. Eu tenho muito mais. Eu tenho muito mais. A partir de hoje eu mudo o teu nome. Não será mais Jacó, mas Israel. E a partir de hoje eu te abençoo. Mais de 4.000, 5.000 anos se passaram. E hoje nós falamos Israel, a nação de Israel. Aleluia! A bênção que o Senhor vai emitir nesse tribunal para você, ela é duradoura e eterna. O Senhor te abençoe e te concede a tua vitória. A vitória que Ele vai te conceder é acima de todas as tuas expectativas. Em nome de Jesus. Aleluia.